O sol nascia sobre o deserto da Judéia. O vento leve agitava as folhas das tamareiras às margens do rio Jordão, onde multidões se reuniam para ouvir João Batista. Com voz firme e olhar intenso, ele pregava o arrependimento. E arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo, proclamava, enquanto mergulhava homens e mulheres nas águas do rio. João não buscava fama. Sabia que sua missão era preparar o caminho para alguém maior. Eu sou apenas uma voz no deserto, costumava dizer. E cada vez que mergulhava alguém nas águas, sentia que o cumprimento das promessas de Deus se aproximava. Naquela manhã, enquanto João conversava com os que vinham confessar seus pecados, uma presença diferente se aproximou. Um homem caminhava pelas pedras, vindo de Nazaré. Seu semblante era sereno, e havia algo em seu olhar que inspirava paz e reverência. Quando João o viu, seu coração estremeceu. O Espírito dentro dele testificou. Era ele, o Messias, o Filho de Deus. Jesus se aproximou da margem e João, tomado pela emoção, inclinou a cabeça. Mestre, murmurou, tu vens a mim? Eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus olhou para ele com ternura e respondeu, deixa por agora, João. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. O profeta respirou fundo. Obedeceria, mesmo sem entender tudo. Ele estendeu a mão, conduzindo Jesus até o centro do rio. A multidão, percebendo algo diferente, silenciou. As águas do Jordão refletiam a luz dourada do amanhecer, quando João mergulhou o Filho de Deus. Por um breve instante, tudo pareceu parar. O tempo suspenso entre o céu e a terra. Então, quando Jesus saiu das águas, o céu se abriu. Uma luz desceu, pura e resplandecente, iluminando o rio como se o próprio sol tivesse se curvado diante dele. Uma pomba branca apareceu no alto, descendo suavemente até pousar sobre Jesus, o Espírito Santo manifestando-se em forma visível, e uma voz poderosa ecoou do céu, clara e inconfundível. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. As pessoas se ajoelharam, algumas choraram. Ninguém sabia explicar o que via, mas todos sentiam. Deus estava ali. O Jordão, antes apenas um rio, tornara-se o altar de um novo começo. Jesus ergueu o rosto, os cabelos ainda molhados, e sorriu levemente. Seu batismo não era de arrependimento, mas de obediência. Não havia pecado a ser lavado, mas havia uma missão a ser iniciada. Naquele instante, o Filho se unia ao plano do Pai diante do mundo, e o Espírito confirmava sua presença. O céu e a terra estavam novamente conectados. Quando o brilho cessou e o vento acalmou, João permaneceu parado, com o olhar fixo em Jesus. Eu vi o Espírito descer sobre ti, murmurou emocionado. Agora sei, tu és o Filho de Deus. Jesus colocou uma mão sobre o ombro dele e disse apenas, João, teu trabalho foi fiel. A semente que plantaste florescerá. João abaixou a cabeça em lágrimas. Ele entendia, sua missão estava cumprida. A partir dali, o foco seria apenas Cristo. É necessário que ele cresça e que eu diminua, repetiria mais tarde. Enquanto Jesus se afastava, o povo murmurava, ainda impactado. Quem é ele? Perguntavam. Um homem como nós? Um profeta? Não, respondeu um dos discípulos de João. O mestre disse, é o Cordeiro de Deus. Aquele batismo não foi um simples rito. Foi o marco do início do ministério de Jesus. Ele, o Santo, entrou nas águas para se identificar conosco, os pecadores. Mostrou que o caminho da fé começa com rendição, com o desejo de cumprir a vontade do Pai. O céu se abriu para ele, mas também para todos os que um dia o seguiriam. A voz que soou naquele dia ainda ecoa na eternidade. Tu és meu filho amado. Essas palavras ditas sobre Jesus são também promessas sobre todo aquele que crê. Porque o batismo não é apenas um mergulho em água. É um símbolo de uma nova vida, uma aliança entre Deus e o coração humano. Depois daquele dia, Jesus partiu para o deserto guiado pelo Espírito. O mesmo Espírito que desceu sobre ele agora o conduzia à solidão, onde seria tentado e provado. Mas o som da voz do Pai permanecia dentro dele como um lembrete constante. Tu és meu filho amado. Essa certeza seria sua força nos dias de jejum
nos confrontos com o inimigo e nos desafios que viriam. O batismo foi o ponto de partida, o selo divino sobre a missão redentora. João, por sua vez, continuou batizando por algum tempo. Ainda havia corações a despertar. Mas cada vez que olhava para o rio, lembrava do dia em que o céu se abriu. Lembrava do olhar de Jesus, do toque de suas mãos, da pomba, da luz, da voz celestial. E sabia, o Messias estava entre eles. Anos mais tarde, os discípulos de Jesus relembrariam aquele dia com gratidão. Pedro contaria em suas pregações: "E o Espírito de Deus desceu sobre ele como pomba, e o poder do Altíssimo o ungiu para fazer o bem e curar os oprimidos." Cada batismo que eles realizavam depois era uma lembrança do Jordão. Cada alma que descia às águas carregava a mesma promessa: renascer com Cristo. Porque o batismo de Jesus não foi apenas um gesto isolado, foi o modelo de obediência. Ele mostrou que o Filho de Deus se faz servo, que o Rei se coloca entre os humildes, que a grandeza está na entrega. Hoje, quando alguém decide seguir Jesus e é batizado, o mesmo milagre acontece de modo invisível. O céu se abre sobre aquela vida. O Espírito Santo desce, trazendo consolo, direção e força. E a voz do Pai, silenciosa, mas real, diz ao coração: "Tu és meu filho amado, em ti me comprazo." O batismo de Jesus é o lembrete eterno de que Deus se aproxima dos homens. Ele entrou nas águas não por necessidade, mas por amor. Desceu ao rio para mostrar que está disposto a descer até o mais profundo da alma humana para purificar e restaurar. Quando o céu se abriu sobre ele, abriu-se também o caminho para nós. E quando o Espírito pousou sobre Jesus, o mesmo Espírito foi prometido a todos os que crerem. O Jordão continua correndo, suas águas ainda refletem o sol da Judeia, mas o verdadeiro rio agora corre dentro dos corações que dizem sim a Deus. O batismo de Jesus foi o início da salvação. Foi o dia em que o Filho se apresentou ao Pai e o Pai confirmou ao mundo: "Este é o meu Filho amado." Desde então, o céu nunca mais se fechou. Porque naquele momento, entre o mergulho e a voz, o amor de Deus uniu o divino e o humano para sempre. E toda vez que alguém entrega sua vida a Cristo, as águas do Jordão se movem outra vez, invisíveis, mas vivas, dentro do coração que renasce. "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3,17. Essa ainda é a voz que ecoa sobre todos os que escolhem seguir o caminho da obediência, da fé e do amor.